Judy tem uma vida perfeita. Um marido bonitão, um emprego bacana, umas 2 cutucadas ali na semana, por que não dizer, e também uma moral ilibada. Bem, tudo isso é posto de ponta cabeça e jogado na latrina do lixo, quando Jack, seu cônjuge, é infelizmente churrascado. Como ela vai reagir, o que ela vai fazer, nós vamos descobrir hoje no episódio de Resenha da História, pessoal. Viajaremos no tempo, nos longínquos anos 90, para desenterrar essas edições rarinhas aqui de histórias da Vertigo. Falaremos hoje no Perdi Geek de O Extremista. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, começando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí das lives, conteúdos, o que eu tiver conseguindo trazer, né? Semana passada aí foi o Grendel com o livro da Selva, né? Agora aqui estamos fazendo uma semaninha de Vértigo, né? Sargento Rock no domingo, quarta-feira com esse extremista. Não vamos perder tempo, tá? É uma história até tranquila de ser falada, de ser comentada, eu nem sei quanto tempo vai durar, né? Vai tudo depender da minha prolixidade, o que eu conseguir lembrar no meio do caminho, tá bom? Vou estar mostrando pra vocês, eu não vou folhear, tá? Porque tem umas coisas meio indevidas, então eu vou dar só um por fora, tá? Aqui, por exemplo, é a edição 1, tá? Com a ficha passando, beleza? Mensal, estilo antigo, baratinha, econômica, entre aspas, né? Capa, lombada que não tem, contracapa com a propaganda, beleza? A ficha passou da primeira, agora a segunda, tá? Frente, nada de lombada, outra propaganda. No caso, é uma minissérie de 4 partes, se não me engano. Então, 1, 2, 3, 4. Se não me engano, até fiz uma sacada aí, não sei se vocês perceberam na capa do vídeo. No caso, a capa da 1 é um lado, 2, 3 e o 4 tá do outro lado da capa do vídeo, tá? Porque não tem uma splash page durante a narrativa e tal. Até achei engraçado, infelizmente me quebrou as pernas. E nem tudo que tá na história eu posso usar. Não vou nem mostrar pra vocês dependendo, e nem podia usar na capa do vídeo. Então eu tive que fazer um bem bolado. Então neste caso aí, se vocês desaprovarem a arte de capa, eu peço desculpa, tá? Relevem, por favor. Pois bem, pessoal, do que fala a história? Como eu disse na introdução já, a Judy vivia uma vida bacaninha, né? Tinha um namoradinho dela, dava uma catimbada de tempo em tempo, etc. Só que aí, infelizmente, né, passa um coitado. E aí ela sofre muito com aquilo, ela sofre um baque muito grande, fica triste pra caramba, porque ela começa a pensar que o que levou a acontecer aquilo, pois foi algo meio gratuito e do pouco que ela ainda estava sabendo sobre ele, isso é mais desenvolvido ao longo da história, né? Era um relacionamento, de certa forma, não diria hipócrita, mas uma coisinha ou outra escondida. Tanto que tem até uma coisa engraçada no começo, que ela fala que ela pintava o cabelo, e aí você fica até estranhando. Eu também fiquei, tipo, o que tem a ver isso? E, tipo, o que pintar o cabelo tem a ver com o momento de tristeza dela, ou o lance do próprio cara ser churrascado? Mais pra frente é explicado que é como se fosse ambos vivendo vidas de mentira, pois o lance do extremista em si, mais adiante, é descoberto que o próprio Jack foi um extremista. O que é o extremista? Já tirando aqui do meio do caminho, tá bom? É aparentemente um título de uma espécie de carrasco, de uma organização. Eu sempre me confundo, né? Eu li uma vez e repassei alguns momentos, até dar uma folhada aqui novamente antes de gravar para vocês, mas eu me confundi se é a ordem, no caso, que é a organização, é a que ele trabalhava ou com quem ele combatia, né? Que aí eu fiquei um tanto quanto confuso durante a leitura da primeira vez e repassando aqui para vocês. Ele, no caso, ele tem suas próprias motivações e ele acata meio que as ordens de um outro cara, que ele vai aparecer mais adiante na história também. E pelo Jack ter sido extremista e meio que desaprovado algumas coisas, quando a gente vê ele sendo churrascado no meio da rua, acho que ele é apunhalado, se não me engano, ou leva um pipoco, não, é uma dessas duas. Ele, no caso, ele já é depois ele ter abandonado o manto. Só que aí as consequências disso vão sendo explicadas de uma forma entrecortada. De um lado a gente vai tendo a explicação retroativa do lance do Jack, de como ele ingressou na parada do extremista, entre outras coisinhas. E do outro a gente vai tendo a Judy, para descobrir o que levaram a passar o cara, mas também ela própria vai assumir, pelo menos temporariamente, um manto do extremista, para poder trilhar os caminhos do marido, né, do finado agora, e quem sabe descobrir a justificativa do porquê o próprio Jack virou um extremista, quais são as motivações por trás disso, todo o lance envolvendo a ordem e as outras organizações que vão sendo demonstradas ali pra gente, né, apresentadas pra nós. E ela começa entrando neste submundo dos prazeres sujos da carne e coisas assim, para tentar descobrir e desvencilhar esse mistério. Só que no passar das páginas pode acontecer de ela pegar gosto pela parada e quem sabe
vamos brincar assim, né? Acaba vestindo a camisa do time do extremista. E aí vocês vão lendo e tentar descobrir mais, né? As motivações do Jack, o que é que acontece com a Judy, o que diabos é a Ordem, entre outras coisinhas. Vou tentar salpicar mais algumas coisinhas, mas no geral a minissérie é isso, pessoal. Churrascar o Jack, a Judy entra de cabeça, ela vai se embrenhar na lama, na merda, né, em todo esse esgoto, essa coisa horrorosa desse tipo de submundo e coisa doentia, por que não dizer, porque não fica só no BDSM, na coisa simples, porque o pezinho do extremista começa justamente no BDSM, mostra baladas, coisas de sadomaso, que nem o povo fala assim mais fácil, né, mas começa também a envolver degustação de menores, coisas indevidas. Eu resenhei, né, também para vocês aqui o Viúva Negra da Guerra Biológica, a terceira minissérie que envolve um pouco desse lance da judiação, né, do negócio do BDSM mais barra pesado, daqueles ganchos que enfia assim. Tem um pouco disso também no próprio extremista, mas ali é mais na pegada digamos, underground americano, nova-iorquino, sabe? Enquanto que lá na Viúva Negra é um lance mais europeu, um bagulho mais diferente. Como eu falei anteriormente, né, narrativa é entrecortada, então através de flashbacks, recordatórios, né, caixa de narração no momento presente, ou até mesmo fitas cassete, é bem bacana assim, que a Judy põe, depois mostra o Jack gravando, depois um terceiro personagem que aparece mais adiante, acho que o nome dele é Tony, é um cara afro, fortão e tal. Ele tem uma vida mais simples, ele tem a família dele. Ele também vai se enfiar nessa história. Por ter 4 edições, eu acho que ficou um desenvolvimento aquém, assim. Poderia ter sido 6, quem sabe. Mas quando eu já li, já vi que o trem tava começando a encavalar, a engasopar demais, eu já sabia, né? Eu já tava esperando que seria um tipo de final anticlimático de certa forma. Apesar disso, assim, a gente consegue tirar um caldinho de história, né? Como, digamos assim, proposta, moral, esse tipo de coisa. Eu creio muito ali que o que baliza a proposta da narrativa, o que o Peter Milligan quis falar, vamos dizer assim, mais fácil, falar muito sobre a baliza moral das pessoas, a pressão da sociedade, o que é que pauta a gente, né? É a ética pessoal, é o seu negócio particular, o seu peso na consciência, se é que você tem, né? Uma consciência nesse caso, ou se é movido muito mais por comentários de terceiros, etc. Né, que nem eu brinco assim, eu não vou lembrar o quadrinho especificamente, mas no escurinho é mais gostoso. O que você faria quando não tem ninguém olhando? Além dessas paradas, digamos, de amarras morais, também fala muito do instinto primitivo, porque quando a Judy tá começando a entrar de cabeça no lance do extremista, ela já vestiu o uniforme uma vez ou outra, tá fazendo uma paradinha, uma missão aqui ou ali, justamente pro mesmo cara do tempo do Jack, mas acho que ela ainda não sabe na época, né, ali quando ela entra de cabeça, porque, se não me engano, é assim, a primeira edição é o lance da Judy tentando descobrir e começar a enfiar o pé na lama. A segunda edição é explicando o lado do Jack. A terceira, se não me engano, volta um pouco pra Judy e mais um pouco do Jack. E a última mostra o Tony. O final da terceira e quase toda a quarta mostra o Tony. Ele ouvindo as fitas cassete do Jack, uma outra coisinha da Judy que deixou pra trás. Ele fica meio que ponderando sobre a roupa do extremista. É um negócio ali que tenta dar um ar de... Eu não diria noir no sentido de policial, né? Mas tem um lance investigativo muito forte. Pelo lado da Judy primeiro, depois o lance do Tony. O próprio Jack é mais o bruto ali do lance do extremista, né? Até fica falhando um pouco nesse negócio da ordem, que você não sabe, que é que nem eu falei, se é o pessoal que ele combate, se é quem ele responde, quem são os membros da ordem. A gente entende, são os poderosos, ricaços, políticos, aquele lance do submundo do crime, do submundo do poder, da perversão, com S, né, que eu não posso falar aqui, o lance de coisa errada, droga, dinheiro sujo, que nem eu brinquei, degustação de menores, entre outras coisinhas mais. Eu falei esse negócio dos desejos e fantasias, né, eu vou citar um momento aqui que eu lembro que ele é bem marcante, digamos assim. A Judy tá trocando ideia com o Ruivão que mandou no Jack, na época ele ainda não sabe que era ele, né, até tem um pseudo churrascamento, vamos dizer assim, desse personagem. Depois ele aparece de novo, o povo, mas como assim, você tava aqui com o Jack e tal coisa? Não explica, tá? Você que se foda pra entender, não tem justificativo no meio da história, tá? Fica parecendo que foi tipo, no caso é um churrascamento simulado, porque engana a gente, mas não tem uma justificativa de como foi. Tipo, não, eu botei aqui uma bolsinha de sangue, com um busca-pezinho aqui da arma e tal coisa, e tem uma bombinha, não. Dá a entender que o cara foi passado e é isso aí, depois do nada ele brota, né? E aí quando é a Judy assumindo o manto extremista, e ela fala assim, não, vou só descobrir e vou sair dessa. Só que é aquele negócio, né? Dos desejos, dos instintos mais baixos, as coisas mais inferiores da consciência e do corpo humano,
ela começa a pegar gosto e não sei o que. Aí esse cara, que eu não lembro o nome, né, eu tô chamando ele de Ruivão, que é mais fácil, e ele começa a conversar com ela, fala, olha, que coisa você tem, que desejo você tem. Aí ela fica meio acanhada, meio sem graça, quer falar e tal. Ela vai e conta uma fantasia, né, de dar uma catimbada. Se não me engano, é ela tem o desejo de ver, ou no caso era ela com o Jack, né? A vontade de dar uma catracada. Mas eu acho que é ver mesmo, né? Eu vou falar ver para ficar mais fácil. Ela vendo um casal dando uma catracada na lama. Aí o Ruivão acha até engraçado e tal e fala, não, tudo bem. Mas digamos assim, cada um com seu cada qual, vamos brincar. E aí ele fala, se você se ingressar no lance do extremista e cair de cabeça no esquema conosco, porque ela tá indo muito para essa vida e descobriu o trem do Jack. E ela ainda não sabe que o Ruivão tem a ver com a cagada que passaram o Jack, no caso. E aí fica nisso e vai e vem, ele fala, se você entrar nessa, você pode, dependendo, realizar seus mais profundos desejos, suas fantasias mais obscuras e não sei o que. E aí justamente no final, quando ele entra numa masmorra, e eu não lembro se ela tá com a roupa normal ou com a roupa de extremista, né? Mas mostra ela chegando assim, e justamente o que no fim do capítulo, acho que é do segundo justamente, ou do terceiro, não, acho que é do segundo mesmo, mostra ela chegando assim, e tem o que? Adivinha? Justamente um casal nu na lama dando uma catimbada. O olhinho dela até brilha, assim você fica, meu Deus do céu, onde é que ela vai se enfiar por conta dessa porra? Como vocês bem sabem, eu falo pra caramba, então não sei se eu explicitei no começo do vídeo, tá? Como eu disse, o roteiro é do Peter Milligan, a arte aqui é do Ted McKeever, tá? Uma arte bem legal e tal. Falando um pouco dela, ela é disforme, só que não é um traço troncho. Ele tem um estilo, ele tem um tchan, né? Os personagens é meio feio de rosto, mas é um feio proposital, né? O cara sabe desenhar, eu já vi umas artes dele que são arregaço. Infelizmente ele tá aposentado, não sei se é porque ele desanimou, ele desacreditou, tipo, depois de tanto esforçar, parece que o traço dele, por ser muito específico, vamos dizer assim, não foi plenamente reconhecido e tal. Eu não lembro a história, mas tem um pouco de desânimo com decepção com a indústria. Aqui no Extremista, se não me engano, é o início de carreira dele, ou quando ele fez assim mesmo, né, a carreira dele subiu com tudo. Mas é um traço legal, cara, é um traço bacana, é bem sombreado, bem forte assim, principalmente nos momentos mais intensos, ele põe aquele traço grosso assim, né? Por dentro é uma definição mais fina, tipo o desenho do traço do olho e tal, mas por fora é aquele nanquim, aquele tração grosso, bem delineado, vamos dizer assim, é um traço expressivo, é um traço forte, né? Não é ultra detalhado, ele é mais bagunçadão, mais caótico, que nem o pessoal fala, mas ele é bacana. Eu até pus no texto original, né, pra dar um floreio, pra dar um tchan no textinho, que eu botei que a arte, ela justamente combina com a proposta da história, que tem a ver com esse lance da imoralidade, da distorção ética das pessoas, vamos dizer assim, né? A arte, ela não é troncha porque o cara ele é incapaz, ele é um sujeito de pouca habilidade, mas é porque a narrativa demandou essa distorção, né, moral, ética, de conduta, porque ao longo das páginas a gente vê muito ali que a sociedade, no geral até hoje, mas naquele tempo talvez fosse um tchanzão, um negoção diferente a se falar, mas é muito mostrado ali que é um lance de uma galera que vive muito das aparências, então importa muito mais o parecer do que o ser de fato. Isso sem falar de umas pegadinhas que eu achei até engraçado, porque justamente desse lance das aparências, durante uma dessas incursões da Judy como extremista, ela meio que intercepta um figurão pegando uma moça na rua, né? E aí começa e tal, e mão aqui, e beijinho ali, pra não falar umas coisas mais pesadas, né? E aí quando você menos espera, parece que a moça não se sujeitou ao que o cara queria, ou o cara não queria pagar. Ele vai, começa a querer bater nela, dá umas bicas, expulsa do carro. Só que aí a Judy, enquanto extremista no momento, faz uma paradinha ali. E aí essa moça, né, conversa, minha gatinha, meu benzinho, não sei o que, muito obrigado por ter me ajudado e tal, né? E aí ela até fala, né, porque ela tá vestida de extremista, é uma roupona de BDSM toda lacrada, né, toda vedada. Ela fala, você é um cara? Ela, não, eu sou um cara. Você é uma moça? Ela, não sei também, porque ela ainda tá meio nesse lance confuso, né, de identidade e tal. Ela é uma mulher e tal, ela é cis, etc. Mas é engraçado porque ali a mente dela tá tentando aceitar o lance do cargo de extremista. Então ela fica meio, não, sou homem, não, eu sou mulher, o que é que eu sou, pelo amor de Deus? E aí a própria moça, uma ruivona assim, até bonita, fala, não, aqui, vamos fazer assim, sei lá o que você é, porque eu mesma não sou mulher. Então você pensa, é uma mulher com presentinho. E ela fala, olha, então seja lá o que você for, muito obrigado por ter me ajudado, o cara não é um arrombado, e aí você vai ter, né, digamos, um Vale Night comigo. Então numa posteridade aí, numa futura oportunidade, venha gastar
que soltou da sua. E é bacana essas tiradinhas, né? Justamente por conta desse submundo, do lance do mercado com S, né? Que eu não posso falar aqui. Aquela outra palavrinha com P, que é dar as coisas por dinheiro, né? É legal também que tem esse entorno. Tem o BDSM do lado, tem o lance da vida noturna do outro, e tem esse lance, né? Dos desejos mais baixos da carne. É uma história legal nessa parte dos conceitos. Você fica, pô, que legal, tem um negócio aqui, uma dúvida moral de lá, um negócio bacana de cá. Só que, infelizmente, na minha opinião, justamente por ter 4 edições, ela derrapa muito. Você não aprende mais sobre a ordem, você não entende mais sobre o Ruivão, não explica como ele ressuscita, né? Tem um lance do Tony ali que é até tranquilo, ele entra de gaiata, ele chega depois, porque ele é até apresentado nos tempos do Jack, mas depois ele é retomado mais adiante para fechar com a parte da Judy. Só que no caso dele até que não fica ruim, mas como eu tô falando, como é que ficou a Judy? Como é que vem? Como é que vai? Ela aceitou o cargo de extremista? Ela cedeu aos desejos mais primitivos, vamos dizer assim? O que é a ordem? Quem manda na ordem? O que é? Então é muito passado de qualquer jeito, né? E aí tem esse lance do macro, né? Que fica devendo e tal. Porque você entende o lado da Judy, o lado do Jack. Falta só um ajustezinho. Dependendo no máximo 2 edições, minisséries assim, precisam ter um pouco mais de desenvolvimento. Ou, no caso, se fosse, não apresentasse a porra da ordem. Ficasse só o cara num esquema mais restrito, né? Tipo, olha, é o cara, o Ruivão, o Jack, a Judy e o Tony. Mas não, quer inventar de falar da sociedade não sei o que, você fica querendo saber mais, e aí, né, que nem o Brigo vai fazer o L, vai fazer o que, porra? Não mostra. E é isso, pessoal. É uma leitura curiosa, vale a tentativa, vale o intento, tem scan, tá? Vocês podem ler. Não vai estar na melhor das qualidades, que é justamente pautado nessa edição. Nunca mais saiu, tá? Saiu nessa versão do metal pesado, saiu numa coletâneazinha justamente da metal pesado, mas deve ser aquelas encadernação de encalhe, sabe? Pegaram, tiraram a capa e fizeram um encadernadinho gambiarra, sabe? Eu imagino que deva ser o mesmo recheio, o mesmo estilo e tal, tá? Poderia ter ido mais longe, a proposta é boa, como eu disse, mas carece ali de um tchanzinho a mais, né? Como eu disse, o que é a ordem? Como que faz? Como é que vem? Né? Fica só falando, é coisa dos poderosos, quem tem dinheiro e poder, tá, irmão? Isso aí a gente sabe. Funciona até hoje esse esquema. Video apps tem, entre outras galerinhas também, né? Tanto a solo nacional de Brasil também, quanto pra fora, principalmente pra fora, né? A nível mundial. E é isso, pessoal. Vocês vão ver as artes aí, tá? Muito obrigado por tudo. Não se esqueçam de ver o nosso correio multiversal, tá? R$10 por pergunta se quiser participar e dar uma força, ou qualquer outro valor, na moralzinha, não tem problema, né? Nem que seja para pagar a paçoquinha do mercadinho aqui do lado, tá? Muito obrigado por tudo, nos vemos na próxima, fiquem com as imagens. Novamente peço desculpa pela capa do vídeo não ter sido tão boa, tá? Nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.